Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o fundo imobiliário GALG11, ou melhor dizer, GARI11. Se você tem acompanhado recentemente esse fundo imobiliário, você sabe que nesse mês de fevereiro ele teve uma alteração no seu ticket. E também no final do ano passado, ou melhor dizer, no final de 2023, esse fundo emitiu novas cotas com a intenção de arrecadar mais dinheiro para ampliar os seus investimentos, que até então era concentrado somente em galpões logísticos. A partir de agora, esse fundo ele tem a intenção de ampliar os seus imóveis já na área urbana, onde alugará imóveis para possíveis empresas do varejo, como Mateus, entre outras que existem no mercado. Você que está assistindo aqui o vídeo, investe nesse fundo imobiliário, comenta aí, deixe seu comentário, deixe a sua opinião sobre esse fundo. Nesse vídeo nós iremos ver aqui 6 pontos principais que devem ser observados nesse fundo imobiliário, que são a liquidez, os imóveis, os inquilinos, a vacância, os dividendos e os contratos. Esse fundo está tendo um recorrente crescimento ano após ano. Tem chamado bastante atenção de muitos investidores. É um fundo que é base 10, ou seja, custa em média R$10, mas atualmente ele está custando R$9,10. É um preço bem acessível. E não somente por esses fatores que vem chamando a atenção, mas também pelos dividendos, vem pagando com bastante frequência e seus dividendos não têm sofrido alterações. Por exemplo, um mês paga 8 centavos, aí outro mês paga 4, e outro paga 12 centavos. Não, esse fundo ele tem mantido uma linha de dividendos constante. Agora vamos ver os principais indicadores desse fundo, certo? Vem comigo. Portanto, pessoal, aqui observando o último relatório gerencial que o fundo divulgou, podemos ver algumas informações básicas aqui, como o valor de mercado desse fundo é de 536 milhões de reais, e o valor de cada cota desse fundo, aqui no relatório está R$ 9,34. O valor patrimonial é de 571 milhões. E falando aqui da liquidez média, que é de 3,34 milhões por dia. Você que talvez não entenda muito ou talvez desconhece esse indicador, significa que se, por exemplo, você quisesse comprar R$ 1 milhão ou vender, facilmente você conseguiria realizar no mesmo dia essa transação, porque dependendo do fundo, esse índice, essa liquidez, ela varia bastante. Tem fundo que é 500 mil, tem fundo que é 1 milhão, tem fundo que é 5 milhões, assim varia, né? Mas esse fundo aqui, o GALG11, ou melhor dizer, o GARI11, é de 3,34 milhões por dia. Agora aqui comentando o segundo ponto, que são os imóveis. Esse fundo ele tem 5 imóveis que estão localizados em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, em Vitória do Santo Antão, em Pernambuco, um em Salvador, no estado da Bahia, um em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e o outro em Canoas, Rio Grande do Sul. Como podemos observar, são 5 imóveis que estão distribuídos em algumas regiões do país, onde todos estão alugados para algumas empresas. Comentando um pouco aqui sobre os inquilinos do fundo imobiliário GARI11, que são a BAT, a BRF e a Irliquid, onde a maior concentração dos imóveis está alugado para a BRF. Isso é um ponto que alguns acham como negativo, porque há uma concentração muito grande dos imóveis alugados para a BRF. Esse é um ponto um pouco negativo, porque está concentrado uma grande parte, cerca de 40% dos imóveis alugados somente para o inquilino. Isso não é tão bom, porque é o certo de ter uma diversificação. Por conta do fundo ainda ser não tão grande e possuir muitos imóveis, meio que ainda é aceitável, né? Comentando agora um outro ponto que é muito importante ser analisado antes de você investir num fundo, que seja de tijolo, que seja de galpões, é a vacância. A vacância, ela é o espaço físico que geralmente às vezes não é ocupado.
Mas no caso aqui do GARI 11, é zero vacância, ou seja, todos os imóveis estão alugados para os inquilinos. Por exemplo, se essa empresa ela tivesse um imóvel parado, deixando de alugar, isso significaria que 20% tinha vacância, ou seja, você estaria deixando de ganhar, de receber todos os meses equivalente a 20% desse valor por conta desse espaço estar vazio. Então, isso é um ponto muito importante a ser analisado antes de você investir em um fundo. Agora, pessoal, vamos fazer uma análise aqui, um dos indicadores mais importantes que se deve levar em consideração de qualquer investimento é o resultado financeiro, ou seja, é o dividendo que o investimento distribui ao seu cotista. Aqui, no fundo imobiliário GARI 11, podemos observar que esse fundo ele tem pago com frequência ao seu cotista um valor linear, onde não tem muita alteração, não tem muita variação, ou seja, tem fundo que um mês paga 10 centavos, outro mês paga 8 centavos, como havia falado no começo do vídeo. Esse fundo aqui tem pago com frequência, justamente por estar todos os seus imóveis alugados. Então isso é um ponto bom e também é positivo que é desse fundo, que é bastante linear. Agora, pessoal, falando aqui do último indicador que vamos analisar aqui no vídeo, são os contratos. Esse fundo ele pratica contratos atípicos. O que são contratos atípicos? São contratos que se diferem dos normais, ou seja, geralmente são contratos de longo prazo. Por algum motivo, os inquilinos quebrar esse contrato de aluguel, que aqui nesse fundo a média dos anos são de 9 anos de contrato. Se, por exemplo, no meio do contrato o inquilino desistir e quebrar esse contrato, ele terá que pagar uma multa altíssima para o fundo por essa quebra. Então, em parte, para os investidores isso é um ponto positivo. Por mais que o inquilino deixe de ocupar ou alugar aquele imóvel, ele terá que pagar uma multa e isso dará um sustento para até esse tempo, até o fundo conseguir um novo inquilino. Então, na minha opinião, esse é um ponto bem positivo desse fundo. Então é isso aí, pessoal. Foi uma análise básica desse fundo. Se você já investe, comenta aí. Você pretende investir? Deixa sua opinião. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho. Onde aqui analisamos alguns princípios básicos desse fundo. É um fundo promissor que tem muita expectativa de crescimento. Então é sempre bom dar uma analisada, né? Para não perder essas oportunidades. E foi muito bom te ter mais uma vez aqui assistindo mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva para você estar acompanhando conteúdos como esse, conteúdos riquíssimos e que você não possa perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa seu like. Espero que tenha gostado do vídeo e eu te espero até o próximo. Um forte abraço.